hoje, dando sequência à campanha Uma Vida Mais Que Abençoada, que nós aqui, todos que falaram aqui, o pastor Afonso, o Joás, que falou aqui também, tem 2 pilares nessa campanha, 2 pilares da vida mais que abençoada. Para ter uma vida mais que abençoada, nós precisamos de algumas condições. Uma condição é fidelidade, fidelidade a Deus, em tudo aquilo que Ele nos dá, fidelidade com a saúde que Ele nos dá, né? Fidelidade, devolvermos para Ele, né? Com toda a saúde, porque tem pessoa, viu, irmão Afonso, que ele resolve fazer alguma coisa para Deus, devolver alguma coisa para Deus com a sua saúde, aí fala, não, pastor, espere eu aposentar, depois, aí ele, quando se aposenta, cheio de papagaio, todo troncho, né, e tal, aí ele não consegue entregar um bom serviço para Deus, né, mas quando está com saúde, a saúde que não é sua, é Deus que te deu, é Deus que me deu, então vamos aproveitar e entregar para Deus tudo aquilo que Ele nos deu, inclusive a saúde, o tempo, as finanças que já foram faladas aqui, muito bem colocado pelo irmão Joás, e a sabedoria para administrarmos. Eu sempre falo que Deus nos dá os 100%, se a gente administrar esses 10%, devolvendo para Ele com fidelidade, e nós guardarmos 10%, já é uma administração com sabedoria. Como é difícil você guardar 10% daquilo que você recebe durante o ano, durante o mês, durante a semana, não é fácil. Para o japonês é fácil, já vem com essa cultura, não é? Então ele tem essa cultura, uma época eu fiz uma pesquisa, eles estavam guardando 40% daquilo que eles recebem, e eles comem normalmente, trabalham muito, mas o brasileiro, para economizar 10%, ficou sobrando, né, Rubens, ficou sobrando R$100 na carteira, parece que começa a dar uma coceirinha, e dá com vontade de gastar, não é isso? Dá uma vontade de gastar logo, isso é com todos nós, o brasileiro, esse temperamento latino é assim mesmo, mas que Deus nos abençoe, que tenhamos uma vida mais que abençoada. Deus vai te dar com abundância e vai prosperar a sua vida. Você não vai ter somente 10% para guardar, para administrar, para a sua vida futura, mas não, para agora e para amanhã você terá com fartura, em nome de Jesus. Agora, a provisão de Deus hoje para uma igreja ser mais que abençoada. Uma igreja mais que abençoada, debaixo da provisão de Deus, é o que nós vamos comentar hoje aqui, nos minutos que nos é fornecido. Nós estaremos aqui com muita alegria compartilhando com a igreja. Eu quero focar a provisão de Deus para uma igreja mais que abençoada. Lê o Salmo 103, 2 versículos do Salmo 103, versículos 3 e 5. Esse Salmo 103 é um salmo maravilhoso, é um salmo que nos ensina coisas fantásticas, maravilhosas, especiais, é um salmo de ação de graças, é um salmo que o salmista, eu não vou ler o salmo todo, Salmo 103, versículos 3 e os 5, só vou falar nesses 2 versículos, vamos lá, projeto, por favor, é o Samuel que está aí. Isso, Samuel, fique atento que eu vou pular alguns versículos assim, para nós ganharmos na leitura. Diz assim o Salmo 103, versículo 3, é Ele, Deus, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças ou enfermidades. Quantos podem dizer amém? É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E o verso 5, vamos começar com esses 2 versos. E Deus faz mais, que enche de bens. Quantos querem bens aqui, digam amém. Eu estou falando de bens mesmo material, né? Bens materiais, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, amém? E então, é Deus que enche a nossa vida de bens, de sorte que a nossa juventude é renovada como a águia. A águia se renova
constantemente, e quando ela começa a ficar um pouquinho, capenga, ela sobe e arranca aquelas unhas velhas lá, cria penas novas e sai voando em alto, bem alto, bem alto, e ali ela alça o seu voo. Assim que a igreja que é mais que abençoada, ela faz, ela se enche dos bens que Deus dá aqui na terra, não para o seu prazer, mas que ela possa voar nas alturas. Deus quer que nós estejamos voando nas alturas, não é? Como águia. Muito bem, a provisão de Deus para a sua igreja, no versículo 3, é a primeira ênfase, sobre a proteção de Deus, sobre a provisão de Deus para perdão de pecados. Deus providenciou para mim, para você que está em casa, primeiramente o perdão de pecados. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Quantos glorificam a Deus pelo perdão dos pecados, pode dizer amém? Eu acho que a maior provisão de Deus para a nossa vida é o perdão de pecados, porque a pessoa que vive constantemente debaixo do jugo do pecado, ela jamais prosperará, jamais viverá uma vida mais que abençoada. A você glorifique a Deus, a tua vida é e será mais que abençoada, porque Deus perdoou os teus pecados. Eu glorifico a Deus, porque Ele perdoou os meus pecados. Nós estávamos destinados à morte eterna, mas que bom que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que eu recebesse o perdão dos pecados. Isso é para todos os pecados. Talvez você está dizendo, mas é aquela pessoa que matou outra, aquela pessoa que roubou, que está lá nas grades, aquela pessoa que fez muito mal a fulano ciclano, aquele sequestrador, ele também é digno de aceitar o perdão de Deus, porque Deus, Ele é poderoso, Ele enviou Jesus para perdoar todos os nossos pecados. E João, ele chega lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele fala uma coisa que eu gosto muito, é Ele que perdoa todos os seus pecados, não é Deus que perdoa, mas se o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos perdoa, que nos limpa completamente de todos os pecados. Não existe nenhum pecado que fique aí sujando a vida de alguém, se ela passou pela lavagem do sangue de Jesus. Deus, Ele quer nos lavar completamente e já nos lavou. Essa é a primeira provisão de Deus. Ele perdoa todos os pecados. Colossenses 1, versículo 13 a 14, 2 versículos, Colossenses 1, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, 13 e 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Ele nos deu o perdão dos pecados. Sendo assim, em relação ao pecado, nós somos perdoados. E esse perdão dos pecados dos pecados que muitas vezes a pessoa fica debaixo de uma condenação, vive uma vida amargurada e pensando que Jesus não perdoou. E todo dia Senhor, eu não mereço. Nós não merecemos mesmo, mas é o amor de Deus que se derramou em nosso coração e por nós. Então, nós somos livres da condenação do pecado. Condenação do pecado, porque quem vive na prática constante do pecado está destinado à condenação eterna. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso é a condenação do pecado. O pecado tem poder também sobre as pessoas, e nós somos livres, a provisão de Deus, não só para a condenação, mas também o poder do pecado. Já viram pessoas que andam totalmente escravizadas pelo pecado? Nós
sem ter Jesus, andávamos totalmente escravizados pelo pecado. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus, a graça de Deus está aqui presente e nós glorificamos o seu nome. E a presença do pecado é uma coisa que atormenta muita pessoa, porque a pessoa não tem condição de glorificar a Deus, louvar a Deus, mas nós sabemos que nós temos a esperança de que essa presença do pecado, enquanto estivermos aqui, nós estaremos enfrentando a cada dia, e eu estou com a cobertura do sangue de Jesus, então o pecado não tem domínio na minha vida. Agora, a presença total do pecado, só quando chegarmos na glória com Deus, aí esse corpo do pecado, ele ficará por aqui, e nós seremos transformados. Quem é crente será transformado, e encontrará com Jesus lá nas nuvens, e moraremos para sempre com o Senhor. Isto é importante, a presença do pecado não vai nos impedir. Muito bem. Em segundo lugar, uma segunda provisão não é somente perdão de pecados, uma provisão maravilhosa, é a cura das doenças. Cura das doenças. Eu não vou nem perguntar, mas se eu perguntasse quem tem uma doencinha ou já teve hoje, quase todos nós levantaríamos a mão e diríamos: olha, pastor, eu preciso da cura de uma doença tal, eu preciso da cura para tal enfermidade. Mas hoje eu quero animar o teu coração com a palavra de Deus, que Deus, Ele providenciou para nós, não somente número 1, perdão dos pecados, mas número 2, cura das doenças. Nós não somos sensacionistas, porque uma igreja que não é uma igreja que vive uma vida mais que abençoada, uma igreja cessacionista, quer dizer, ela acha e prega que o perdão de pecados e também a cura das doenças já cessou, só foi para o tempo de Jesus aqui na terra. Não, Jesus foi para os céus, enviou o Espírito Santo para estar conosco, e nós cremos que Jesus cura ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele cura hoje. Salmo 103, que nós lemos, o versículo 3, vamos ler novamente o versículo 3 do Salmo 103, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É a segunda provisão, cura de doenças. Se você quer alguma coisa melhor, alguma coisa que toca mais no seu coração, leia aí Isaías 53, 4 e 5, que texto maravilhoso. Isaías 53, 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. Eu fico assim preocupado, porque muitas vezes nós somos pegos assim, essa minha doença, essa minha enfermidade. Não é a tua enfermidade, a enfermidade que foi colocada sobre você. Na palavra profética de Isaías está dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versos número 5, né? Mas foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós somos sarados. Você é curado, meu irmão, minha irmã. Nós somos sarados a cada dia, porque aquela cruz maldita onde Jesus foi pendurado, temos aqui um desenho da cruz vazia, ele não está mais lá, mas ele, quando esteve naquela cruz, ele sofreu, ele foi pisoteado,
foi ali morto, pendurado, numa morte terrível de cruz, foi para que eu e você tivéssemos o direito hoje de dizer: Senhor, eu creio que Tu não somente perdoa pecados, mas Tu providenciaste para mim a cura das enfermidades. Então, meu irmão, minha irmã, é só para quem crê. Quem não crê não adianta, só para quem crê. Jesus falou, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vamos ler esse texto, palavra de Jesus. Disse Jesus: esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, em nome de Jesus. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão o quê? Curados, eles ficarão curados. Meu irmão, isso é para todos nós, minha irmã, é para todos nós. Nós temos essa autoridade que Jesus nos deu. No nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade e o doente fica curado. É uma provisão de Deus. Primeira provisão, perdão de pecados. Segunda provisão, cura das doenças. Muito bem. E número 3, vamos ler o versículo 5 do Salmo 103. O que diz lá? Salmo 105, versículo 3. O terceiro item da provisão de Deus. Desculpe, meu filho, Salmo 103, versículo 5. É o texto que eu li inicialmente. Salmo 103, versículo 5. É Deus que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você pode dar um amém gostoso? Glória a Deus, amém. Ele enche de bens a nossa existência. Se você for ler a Bíblia de Gênesis, só no livro de Gênesis, tem Abraão, como Abraão foi abençoado. Ele teve muitos bens materiais, porque a pessoa pensa que falar que bens materiais não é para crente, é para crente sim, porque é aquele que crê, ele recebe essa bênção. E eu creio que lá no livro de Gênesis, quando Abraão recebeu de Deus promessas, no capítulo 24, versículo 1, vamos ler, capítulo 24, versículo 1, quais os bens, alguns que nós encontramos, Gênesis 24, 1, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara, amém? Então em tudo Deus o abençoou. Deus abençoou Abraão em tudo, que nós chamamos o pai da fé. Então se Deus abençoou em tudo Abraão, eu imagino que aquela hortazinha, viu, Júlia? Aquela horta que ele fazia lá na sua casa, a alface, aquele pé de couve dele era abençoado. Os vizinhos passavam e falavam: como a sua horta está mais bonita do que a minha, se ela leva a mesma quantidade de chuva, a mesma quantidade de sol, e você está colocando algum fertilizante aí? Eu creio que ele responderia: não, é porque a minha vida é abençoada, é mais que abençoada, e tudo que eu tenho é mais que abençoado. Deus quer fazer assim conosco, é só nós abrirmos o coração e crermos nessas promessas. E depois o filho dele, Isaque, Gênesis 26, versículo 12, só um versículo, 26 e 12 de Gênesis. Isaque é filho de Abraão. Isaque formou lavoura. Olha aí, Júlia, está na Bíblia a sua profissão, lavoura. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, quer dizer 100%, porque o Senhor o abençoou. Aleluia, vale um glória a Deus bem forte, irmãos, porque o Senhor o abençoou. Se você quer ter uma produtividade 100%, então comece a andar debaixo da provisão de Deus, debaixo da bênção de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida mais que abençoada, uma família, como foi falado na segunda-feira, uma família mais que abençoada, e uma igreja mais que abençoada. Deus quer te abençoar, irmão Fábio Sérgio. O senhor já está aposentado agora, né? Mas está forte,
pode produzir muita coisa boa para Deus, e Deus tem mais para te dar. Eu estava olhando para o Senhor aqui, e Deus falou no meu coração: Deus vai te dar mais bens do que o Senhor imaginou, mais do que quando estava na ativa, porque Deus é poderoso. Porque Abraão, ele estava velho, já estava bem idoso, mas Deus o abençoou em tudo e prosperou a sua vida. Isaac da mesma forma, e também Jacó, é o filho de Isaac, Jacó. Gênesis 30, 29 a 30, vamos ler aí, Gênesis 30, 29 a 30, olha que bênção, nossos pais da fé. Jacó lhe respondeu, ele estava respondendo para o sogro dele, Labão, respondeu, Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, para Labão, e como seus rebanhos cresceram debaixo dos meus cuidados. Amém? Deus faz assim, Ele quer fazer florescer no trabalho que você está. Talvez você não é o dono da empresa, você não é o dono da fazenda, você não é o dono daquela indústria, mas você estando ali, vai crescer, vai abençoar aquela família, vai abençoar aquela empresa, porque você está ali com a bênção de Deus, e onde tem alguém com a bênção de Deus, há prosperidade. Faraó, ele foi abençoado também. E quando nós vemos a história de Potifar, ele foi abençoado por causa de José. José era um homem cheio de sabedoria, cheio de fidelidade, era fiel, não reclamou, mas ficou fiel a Deus e foi abençoado, e a família e a casa de Potifar foi abençoada. Ele era o mordomo ali, muito bem. Agora há uma dinâmica, eu falei aqui de 3 provisões de Deus para uma igreja mais que abençoada. Primeiro, perdão de pecados. Segundo, cura de enfermidades, cura das doenças. Terceiro, enche a nossa existência de bens. Enche a nossa existência de bens. Você começa a visionar hoje, começa a sonhar hoje, pede: Senhor, eu quero fazer parte desta bênção, eu quero ser abençoado para abençoar, como disse Joás aqui, viu, Joás? Pode crer, quando você começa a ser fiel, Deus vai te dar, não somente, não vai dar mais um carro alcoólatra igual que você tinha, mas vai te dar um carro abençoado para abençoar outras pessoas, não é isso? Porque tem pessoa que tem carro alcoólatra, que bebe muito igual que ele tinha, não tem mais, e outros têm um carro, viu, Jailson? O carro que ele unge todo lugar por onde ele passa. Já viu esses carros? Ele tem uma unção, mas é derramando óleo, né? É óleo queimado para tudo que é lado, né? Esse carro nós não queremos para os crentes aqui, não, né? Esse óleo que é a unção maldita, não. Nós queremos que Deus nos dê, nós pedimos a Ele com muita humildade, com muita simplicidade, sinceridade de coração, mas crendo na palavra dEle, que Ele nos dá bens para a nossa existência. Isso é uma terceira verdade. Agora há uma dinâmica nisso, a dinâmica de Deus para que tenhamos a sua provisão. Vamos falar aqui qual é a dinâmica. Essa dinâmica é interessante. Eu vou pular para um outro salmo, Salmos de número 126. Vou ler 2 versículos só também. Esse Salmo 126 é uma súplica que se recorda do passado, quando houve o retorno dos exilados na Babilônia para Sião, para Jerusalém, e lembrando do passado que eles tiveram, eles se enchem de esperança, mesmo numa nova catástrofe nacional que eles estavam passando em Israel. Eles se encheram de esperança. Então, aí foi escrito esse Salmo 126. Então, essa dinâmica é o seguinte, 126, versículo 5. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Versículo 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém?
Então, essa é a dinâmica de uma vida mais que abençoada, de uma igreja mais que abençoada, sob a provisão de Deus, tem essa dinâmica. Poucos querem observar essa dinâmica, porque não é tão fácil como todo mundo pensa, que as pessoas pensam, não, eu vou orar amanhã cedo, dá um carrão igual aquele do Afonso na porta da minha casa, né? Então, se fosse, era muito fácil, né? E tem pessoa, eu já vi uma pessoa que ela falava assim, viu, Hilda? Ela falava assim, se tem um carro bom que está chegando, um carro novo, bonito, eu vou colocar a mão ali, esse é meu em nome de Jesus. Ele não comprou, né? Então quer com facilidade. Então, onde eu colocar a mão é meu, onde eu colocar o pé. Aí ele colocava a mão nos carros dos irmãos e queria que as pessoas passassem para ele. Isso aí sai para lá em nome de Jesus. Isso aí não é uma vida abençoada. Vida mais que abençoada, nós temos uma dinâmica, uma sistemática. Tudo tem uma dinâmica, uma sistemática. E a primeira sistemática aqui, a fidelidade é semear com lágrimas. O versículo 5 fala, aquele que semeia com lágrimas, semear com lágrimas. Olha, não é fácil. Eu sei que o pastor Campano está aqui, é empresário, mas começou sorrindo na sua empresa, no seu trabalho, começou tudo mil maravilha? Não, né? Começou com dificuldade. É lágrima mesmo, chorando pelas madrugadas, à noite, pedindo a misericórdia de Deus. Eu sei que na minha profissão também, secular, é isso. Eu comecei a trabalhar com dificuldade. Era 5 empregos para a gente poder angariar algumas coisas. Então, saía daqui, ia direto para Guarulhos, de manhã cedo. Teve umas 2 ou 3 vezes que eu com carro, viu, Oscar? Porque a Dutra, a gente ia direto pela Dutra, eu saía daqui com o carro e aí chegava num certo ponto, ia parando e andando. Saía às 5 horas da manhã, dormia tarde, saía às 5 da manhã. De vez em quando eu dava uma cutucada assim na traseira de um carro lá, porque dormia no volante de vez em quando, dormia ali, porque o carro ficava parado. Naquele momento, era o momento para a gente dormir, né? Você dormia um pouquinho, só que aí começava a andar, alguém cutucava, ou você cutucava o outro da frente, mas é difícil, então é semear com lágrimas. Poucas pessoas querem semear com lágrimas, querem pegar uma grande herança, querem pegar, quem sabe hoje, quem joga na cena, não sei o que, tudo quando é jogo tem aí, e quer começar a vida já na mil maravilha. Não, o Rubens que sabe quanto chocolate já tomou, né? Nesses esportes por aí, né? Não é isso? Porque trabalha até com alta tensão, não é isso? É perigoso, é trabalho perigoso, mas para que depois eu tivesse uma vida estabilizada, ele lutou, semeou, chorando, com lágrimas. Eu sei que todos os irmãos que estão aqui, você que está em casa, sabe o que é semear com lágrimas. É você ir para o trabalho e pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas eu vou em nome de Jesus e serei mais do que vencedor. Terem uma vida mais que abençoada, aqueles que semeiam com lágrimas. Isso é a fidelidade, ser fiel a Deus, porque tem pessoa que não quer ser fiel a Deus nesse momento. Aí é que vem a história, a pessoa talvez está ganhando pouquinho e fala, não, se eu entregar o dízimo, aí vai faltar tudo. Não, é engano. E aí o momento que você entrega os 10% para Deus, você dedica o seu tempo para Deus, e então uma parte do seu tempo dedique para Deus, você vai ver que Deus vai te abençoar. O Domingos está aí, hoje ele mudou de nome, é Tony Marshall, né? Nome artístico dele, mas ele trabalhou comigo muitos anos na arte e música. A gente ia para estúdio na igreja, ele sabe como que era. Eu ia buscar música em casa, trazia aquele negócio todo, e muito difícil. Mas não pense que eu estava ali porque tinha muito tempo. Eu já tinha trabalhado em 5 locais de trabalho,
Muitas vezes tinha dado um plantão a noite toda e no outro dia eu estava firme ali, né? Estava firme ali, mas eu sei que isso aí não é somente para a minha glória, para o meu agradecimento, não. Eu sei que eu semeei com lágrimas, mas graças a Deus que teve o tempo de colher com alegria, cantando também. Então, semeie com lágrimas, meu irmão, a fidelidade a Deus, fidelidade naquilo que Deus te deu, e aí você vai administrar com sabedoria os outros 80%, 90% ficar para você. Isso é uma bênção. Agora, colher com alegria é sabedoria. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Então vem os dois pilares que estão aí. Primeiro pilar, fidelidade, é semear com lágrimas. Segundo pilar, que é a sabedoria, é colher com cantos. Porque tem pessoas que não sabem colher com cântico, cantando, glorificando a Deus, né? Glorificando a Deus, cantando lá na cozinha da sua casa, lá na sala da tua casa, você louva a Deus, porque outrora você semeou com lágrima, mas agora está recebendo. Tem pessoa que mesmo quando está colhendo com muito mais do que ele plantou, está reclamando com Deus: Deus, eu podia ter mais. Não, glorifique a Deus por aquilo que você tem hoje. Não lembre simplesmente do tempo passado, pensando no pessimismo, não. Você sabe que você semeou com lágrimas, mas agora está colhendo com alegria. Isso é sabedoria. Semear, quando eu estava pensando nesse texto, é importante. Semear é semente pequena. Ninguém semeia muitas sementes grandes. Semear são sementes pequenas, é fidelidade naquele pouco. Igual a oferta da viúva, lembra da oferta da viúva? Que ela deu tudo que tinha, uma oferta pequenininha, monetariamente falando, não valia quase nada, mas ela entregou o melhor que ela tinha, Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor com a nossa sementeira, quando nós estamos semeando, nós temos que semear, sim, com lágrimas, mas sim com alegria no nosso coração, sabendo que amanhã nós teremos uma colheita certa. Essa colheita para aquela mulher que entregou aquilo que ela tinha tudo para Deus no altar ali da oferta, ela recebeu um elogio maravilhoso de Jesus. Olha, essa mulher fez mais do que todos aqueles que fizeram. Se Deus olhar para nós e falar: olha, você é abençoado, você é mais do que abençoado, porque você está sabendo administrar aquilo que eu te dei, você está sabendo administrar aquilo que eu te dei, que você plantou com muita dificuldade, e colher, você, quando fala que o texto fala colher os feixes, não é? Quem planta com lágrimas, ele volta com alegria colhendo, trazendo seus feixes em uma grande quantidade. Isso é sabedoria. Já pensou? A pessoa plantou alguns grãozinhos lá de, vou falar uma coisa que quase todo mundo conhece, ou todo mundo conhece, é milho, né? Plantou alguns grãozinhos de milho, com lágrimas, sol quente, chuva, e aí daqui a pouco você vai colher que o pé cresceu, você vai colher algumas espigas. Então, quem chegou ali com a quantidade pequena de sementes e semeou com dificuldade, mas depois, quando foi a colheita, voltou com os feixes nas costas, alegre, cantando, glorificando a Deus. Meu Deus é maravilhoso, meu Deus é poderoso, Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Olha, eu plantei poucos grãos, mas agora estou colhendo muitas espigas. É a palavra de Deus hoje para nós. Você vai colher muitas espigas, porque você tem sido fiel com aquele pouco que você tem plantado. Concluindo, hoje Deus nos ensina o segredo de uma vida mais que abençoada, recebendo as suas provisões. Esse contraste fica mais evidente se levarmos em conta a desproporção entre a pequena sacola de sementes e os grandes feixes carregados nas costas. Já imaginou, irmão Félix? O senhor vai, quando vai plantar, uma sacolinha de semente,
mas quando vai colher, é uma grande quantidade de feixes. Então Deus vai nos dar, Deus vai te dar, meu irmão, creia nisso, muito mais do que você plantou, do que você semeou, sementes pequenas, uma sacolinha pequena, mas depois são sacos lotados, cheios, feixes que Deus vai nos dar. Nós cremos que isso não é simplesmente a prosperidade física, de dinheiro, não, em todas as áreas. Aquele que planta na oração, que ora, o joelho dói para orar, não é, Clarindo? Dói para orar de joelho. Então talvez ora meia hora, aí daqui a pouco, que meia hora? 10 minutos, já está levantando o joelho, porque está ardendo, mas isso aí é semear com lágrima, mas depois a resposta da oração, quando vem, você vai colher muitos feixes. Isso é sabedoria, administrar aquilo que eu vou te dar. A pequena sacola, ela é carregada com lágrimas, os pesados feixes. Eu pensei nisso, porque a pequena sacola, você não faz muita força para carregar. Sacola de semente, pequenininha, não faz muita força, mas os feixes grandes, você faz força. Um saco de 50 quilos de milho, 40 quilos, 60 quilos, né? Porque tem até 60 quilos, né? Daqueles grãos de feijão, plantou poucos, então não é fácil. A pessoa coloca aquilo com peso, mas a alegria que ele tem de ver quanto Deus prosperou a sua vida, ele começa a cantar, quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a minha dor. Ali você começa a louvar a Deus, porque você plantou com lágrimas, mas colheu com alegria, uma vida mais que abençoada, uma família mais que abençoada, uma igreja mais que abençoada. Precisa passar por esses patamares. Primeira, provisão de Deus, perdão de pecados. Segunda, cura das doenças. E terceira, ele nos enche de bens, não tem o contrário, se enche de bens, depois cura a enfermidade, depois perdão de pecado. Não, começa sempre assim, perdão de pecados, depois, em segundo lugar, ele cura as enfermidades, e depois você vê a sua vida ser cheia de bens, porque o nosso Deus é dono de todas as coisas, amém? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra nesta noite. Eu queria perguntar se tem alguém em casa, ou quem sabe aqui dentro do templo, que quer aceitar o Evangelho de Jesus na sua vida, aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu quero que você dê um sinal das suas mãos, nós iremos orar por você. Tem alguém aqui no templo, ou em casa, onde você estiver, no trabalho onde você estiver, então você parou para você ficar participando do culto, você parou um pouquinho, mas você está aí, eu quero que você levante a sua mão, Deus, senão fala, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero voltar para Jesus, que eu estava parado, eu não estava cumprindo o que a Bíblia nos manda, eu estava sem ser fiel a Deus, mas agora eu sou fiel a Deus. Eu quero administrar com sabedoria aquilo que Deus me deu e que vai me dar ainda, amém? Vamos orar. Tem alguém nessa noite aqui no templo, porque em casa deve ter muita gente, que precisa realmente, que está pedindo a Deus, alguns bens, é Ele que nos enche de bens. Talvez você está orando, pode ser um carro, uma casa, uma coisa material, estou falando de coisa material agora, não é só espiritual. Se você está pedindo isso, eu creio que essa palavra de hoje, provisão, eu quero dizer para você que Deus já providenciou para você, ainda que você diga, olha, eu não tenho condição monetária, mas Deus está dizendo, eu estou providenciando para você, hoje, em nome de Jesus.
Tem alguém, faça segundo as suas mãos, não precisa nem vir à frente. Eu quero orar por você. Deus vai multiplicar as tuas sementeiras, vai multiplicar a tua sementeira, em nome de Jesus, vai multiplicar. Eu creio que essa palavra é uma palavra que veio do coração de Deus para nós aqui esta noite. É perdão de pecados, é cura das doenças, é bens para a nossa existência. Meu Deus e Pai, é na Tua presença magnífica e soberana que estamos, e cremos, Senhor, que esta palavra veio do trono da Tua graça, para que nós tenhamos uma vida mais que abençoada, uma família mais que abençoada, uma igreja mais que abençoada, porque, Senhor, Tu tens provisão para nós, ó Pai. Tu já providenciaste o perdão na pessoa de Jesus, já providenciaste também a cura das enfermidades na pessoa de Jesus, o Teu Filho, e providenciaste para nós também, através de todo o poder que está nas Tuas mãos. O ouro e a prata pertencem a Ti, e tudo aquilo que nós entendemos que é do universo pertence a Ti. Eu sei que Tu tens reservado bênçãos para o Seu povo nesta noite. Eu Te agradeço, porque oro no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.